Nós estamos de volta com o segundo bloco do Acontecência e o assunto de hoje, que faz parte da trilogia sobre violência que nós estamos falando, é intolerância zero. E aí eu quero fazer uma pergunta. Será que a intolerância, ela é a forma mais leve ou mais pesada de violência? Olha só, botei já todo mundo aqui para pensar. Para pensar. Eu tô quieto. Não, pastor, eu já coloquei para pensar, mas é que o senhor é o próximo aqui, Tá. porque eu só queria, na realidade, animar o debate, mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Pois não. Nós já tivemos aqui num outro debate, que foi um debate muito interessante daquela vez, e nós falamos de algumas questões religiosas. Eu quero falar um pouquinho agora da intolerância religiosa. Ao redor do mundo. Ela existe em todas as religiões, pastor? Em todos os tempos Enquanto existiu. isso, pausa para as cenas dos próximos capítulos. Vocês precisam pensar nessa pergunta que eu fiz, tá? Vamos lá, pastor Roberto. Então, a intolerância religiosa, eu falo pelo cristianismo porque sirvo a Deus há 32 anos. Minha área de mestrado é o estudo das religiões mundiais, né? Comparando com o cristianismo. Eu acredito que a intolerância mais perversa, perniciosa, deletéria seja a intolerância religiosa. Por quê? Porque você provoca uma violência em nome de um culto a Deus, seja qual Deus for. Por exemplo, o Islã, não ao Corão, mas esses fanáticos religiosos do Islã, eles dizem que matar infiéis não é crime e por conta disso podem matar crianças. No Egito, esse ano, mais de 70 irmãos nossos da igreja copta, cristã copta, foram assassinados. No Egito, não se pode, os coptas são lixeiros de todo o Cairo, e eles não podem mudar de graduação ou de casta por conta de serem cristãos. Então, toda polarização, eu digo aos meus alunos que toda polarização é deletéria e perniciosa. Em nome da religião, as maiores perversidades foram feitas na história. Vamos falar da Inquisição. Claro. A Inquisição matou e batizou forçadamente milhões de judeus. Depois, no Oriente Médio, na janela 1040, agora 1050, nós vemos o Estado Islâmico numa exacerbação de uma religião monoteísta. As religiões monoteístas em si, quando elas são exacerbadas, elas provocam um estrago muito grande. O que Jesus falou? Jesus, querido, não era evangélico. Jesus não era católico. Jesus e Deus não é islâmico. Eles são Deus. Jesus é Deus. E os seus ensinamentos mostram que você pode não concordar com a ideia da pessoa, mas ainda assim deve amá-la. Porque E respeitá-la. Eu já fiz debates com militantes homossexuais, neo-ateus, outras religiões, e alguns irmãos já me questionaram no meu Facebook, tem lá umas 30 mil pessoas no meu perfil. E tem irmãos que quando eu coloco uma foto com um pai de santo, uma pastora de uma igreja homossexual, pastor, como é que o senhor está se prestando a tirar essas fotos? Ora, não fui eu que ordenei como pastora. Não fui eu que ordenei um sacerdote da Umbanda. Se eu não os respeitar e chamá-los pelos seus títulos, como é que eu vou exigir ou desejar que eles me respeitem? Então você observa pela Bíblia, Jesus repreendeu o pecado, mas respeitou e amou o pecador. O pecador, exatamente. E a ponte tem que ser, a ponte tem que ser colocada. Eu não posso destruir uma ponte. Se tivesse aqui um neo-ateu, se tivesse aqui alguém de uma religião de matriz africana, eu deveria respeitá-lo. Por exemplo, esses pastores que invadem a igreja católica para quebrar imagem, tem que ser preso, ele é criminoso. Artigo 208 do Código Penal. Traficantes do estado do Rio de Janeiro que diz que é evangélico fechando terreiro, não é evangélico, é traficante. Exatamente. Não tem nada a ver. Ele usa de uma bandeira. Ele usa de uma bandeira. Mas aí o bom senso foi todo frustrado. Mas usa a religião como capa para expressar a sua violência, o que está nele, não é o que Deus deu. Exatamente, ele usa para justificar, né, doutora? Justamente é o que o pastor falou.
A Bíblia não ensina, ela não incentiva a violência. Né? Você pode ter as suas crenças, mas você tem que respeitar as crenças do seu próximo também. Né? Respeito em primeiro lugar. E isso, inclusive, no direito. Sim, porque o seu direito acaba quando começa o direito do outro. Começa né? do outro. Agora, existe nas escrituras sagradas alguma informação que justifica esse posicionamento? Violento. Ou isso é uma questão só de interpretação? Não, existe sim. Agora, texto fora do contexto gera pretexto. Exatamente. Né? Isso é que a gente tem que deixar muito claro aqui, pastor. O texto fora do contexto gera pretexto, sim. Porque, veja... Olha que interessante. Vamos repetir de novo, pastor? Texto fora do contexto gera pretexto. Olha. Da mesma forma, eu estava comentando com a doutora, advogada, que eu, por exemplo, eu já li alguns comentários do Código Penal que estão completamente fora do que a lei diz. A lei diz, é comentário famoso, mas a lei não diz o que o camarada está falando. A interpretação. A interpretação está equivocada. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Existem textos de violência, por exemplo, existem textos de violência em momentos de guerra. Momentos de guerra, em qualquer lugar, a violência faz parte daquela história. Uma outra questão, Jesus em determinado momento mandou comprar espada. Você acha que foi para tricotar? Alguém tricota com espadas? Porque os costumes da época admitiam aquele tipo de comportamento, de ter uma espada, de você andar armado. Isso não quer dizer que a violência era incentivada. A violência faz parte da vida humana. Tanto que a Bíblia mostra cidade de refúgio para quem matava alguém sem dolo, né? que era homicídio culposo, a pessoa podia correr para a cidade de refúgio, era o habeas corpus dele. Né? A violência faz parte da vida humana, não existe incentivo à violência. Aliás, senhores neo-ateus, o dia que vocês quiserem mais uma vez debater para falar mal da Bíblia, eu estou aí para falar inclusive sobre esse assunto. Mas eu acho que sempre é importante, e isso a gente vê muito no direito, né, doutora? Essa questão de estudar o que está nas entrelinhas. Sim. Né? E entender o contexto histórico, o contexto geográfico, né? A sociedade da época é muito importante, né? Porque é muito fácil você pensar uma situação, jogar ela num plano, simplesmente sem buscar fazer o tricô de tudo isso. Né? Isso no direito é muito complicado, né, doutora? Porque a lei ela surge justamente depois de uma coisa que já está sendo praticada. Não, e aí ela você apenas cai na intolerância, né? E aí a tendência de cair, de ser intolerante é muito maior. Sim. Né? Com certeza. Agora, pastor, algumas religiões, elas com certeza tendem mais à intolerância. Pelo menos eu tenho essa sensação. Na né? verdade... Principalmente nesses casos muito radicais. Então, mas na verdade é a radicalização. Qualquer radicalização, ela é perigosa. Então não é uma intolerância. Não é uma coisa específica. Hoje está, aliás, um cuidado, está nas redes sociais sendo divulgado um vídeo de um sacerdote islâmico falando em árabe, com uma tradução em língua portuguesa, dizendo que vão invadir o Brasil, que a religião no Brasil é fraca. Veja, você fala árabe. Quem te garante que esse vídeo não é produzido? Mas eu estive debatendo com o sheik, em mais de uma opinião, em mais de uma ocasião, eu estive debatendo com o sheik. O Corão não diz isso. Agora, a Bíblia, se for tirada fora do contexto, ela vai dar margem para interpretação equivocada. Vai dar margem. Por exemplo, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, se é pecador, eu vou te matar. Tá certo? Não, veja o contexto. É a prática do pecado, é uma questão espiritual, não é uma questão física. Então, todo exagero pode levar à perseguição religiosa, sim. E essas religiões, elas podem diferenciar violências cometidas entre os próprios fiéis das violências contra os seguidores de outras religiões? Lógico. Todo tempo, né? Você vê, às vezes a violência, ela é velada. Por exemplo, às vezes a violência, eu vou até mais longe, a violência é entre cristão e cristão. Você é pentecostal. Você é tradicional. Você é copta. Você é ortodoxo. Quer dizer, menosprezar a pessoa é uma forma de violência. Jesus nunca fez isso.
Agora, existe a vias de fato, né? Como eu disse do caso do Egito, no Sudão, que agora igrejas estão sendo invadidas e pessoas que estão sendo mortas. Essa cartaz coletiva, e é caso para as psicólogas, né? Essa cartaz coletiva religiosa que leva você a agir de forma imbecilizada. Quer dizer, todo mundo está matando, eu vou matar também. Mas nós temos um missionário nosso que está na África cuidando de crianças, é um ex-paquito. O moço está lá dedicando a vida, cuidando de crianças, invadiram, botaram fogo na casa dele. Quer dizer, ele está cuidando das crianças dele. Então é uma radicalização. Na China houve a Revolução Boxer. Não precisa ir muito longe. Veja Brasília. O pessoal quebrou o ministério, botou a foice e o martelo lá, e escreveu em espanhol. O que tem a ver isso? Nada. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Então, uma cartaz coletiva, escondidos atrás de uma religião. Quero meu camarada botar a carinha dele aqui, sou eu que estou fazendo, ó. Faz nada, não é? Então, ele usa dessas... Eles são envolvidos. Sobre isso, eu teria o que dizer num espaço maior, com relação aos missionários desses grupos radicais, porque eles são missionários. Como é que você pode imaginar alguém na Inglaterra, inglês, explodindo uma ponte? Não existe. Mas aí que está. Como esse homem foi encontrado? Exatamente. Como ele foi levado a essa violência? Exatamente. Entendeu? Então, mas aí que está. Eu me pergunto se isso é religião ou é terrorismo disfarçado ali. É terrorismo. Né? Porque, na verdade, não é religião. Está usando a religião para um ato terrorista. É porque a nossa vivência religiosa é muito diferente, né? Justamente por ser Cristo, por ser Jesus e tudo, a gente pensa muito nessa questão do amor ao próximo, né? E isso no casamento, né, Dani? Você que trabalha com casais e tudo, eu acho importante a gente até trazer essa discussão para os casais. Quando você percebe que existe essa discordância, né? Essa intolerância entre um casal, né? O fato de ter a religião, por exemplo. Tudo precisa ser, eu acho que tudo tem as questões culturais, tem as bases. A hora que as coisas não estão mais encaixando, tem que ter uma conversa. Agora, a partir do momento que essa discordância, seja ela qual for, seja ela religiosa, seja qual for a discordância, já não está favorecendo o relacionamento, está fazendo com que aquele relacionamento entre num processo de deteriorização, aí tem que ser conversado realmente. Não, o que eu quero dizer para o nosso espectador é que existe uma saída para essa intolerância, seja ela dentro da religião, seja ela no casamento, existe. É uma né? mudança dentro do próprio pensamento da Exatamente, pessoa, né? Mas tem que haver essa mudança, tem que haver mas quem casa por estética ou por impetração religiosa já casou perdendo. Aí já casou. Aí eu só milagre, eu creio no milagre. Aí vai num radicalismo. Aí quando entra na imposição, já entra numa outra fase. Exatamente. Não tem mais aquela coisa de eu queria, você queria, ok, os dois querem, vamos fazer. Fazer dar certo, fazer acontecer. Se tem dificuldades, vamos conversar e tentar resolver, mas não, aí já é outra situação. E aí a gente cai lá na doutora Agatha, né, que deve resolver isso bastante, não é? Com certeza. Mas com certeza, doutora... Às vezes a gente é advogada e psicóloga, né? Em casos de família. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco, porque a gente vai ter que dar aquela parada estratégica aqui. Na realidade, a gente não gostaria de parar, mas precisa parar. Nós estamos falando sobre intolerância zero aqui. Estamos falando de religião, estamos falando de casamentos, estamos falando de sexo, de tudo. Você não pode perder. O próximo bloco a gente volta com mais informação para você, porque esse aqui é o Acontecência e você já sabe, né?